Deus abençoe o nosso ajuntamento. Que seja agradável a Ele o nosso ajuntamento. Que esse ajuntamento tenha como objetivo glorificar o nome do Senhor nosso Deus na pessoa de Jesus Cristo. Obrigado por sua presença. Nós temos 2 minutos antes do início propriamente da nossa reunião. Eu queria que nós fizéssemos isso, uma oração. Pelos nossos enfermos, em especial pela Maria e pela dona Luísa Mara. 2 servas do Senhor Jesus que estão precisando de nossa cobertura de oração. Vamos fazer isso? Vamos visitar o Senhor em favor de seus servos. É agradável a Ele a visita que fazemos com o objetivo de intercessão. Quem está à minha direita, ora em favor da Maria. As notícias relativas a ela no dia de hoje não são das melhores. Ela está na UTI, precisando de que Deus a visite. Na verdade, nós não precisamos visitá-la, mas Deus sim. Ele tem no seu nome poder e autoridade para mudar o quadro. E na minha esquerda, dona Luísa. Eu queria que a gente orasse pela saúde dela, do seu Nelson. Tá bom? Vamos orar. Senhor nosso Deus, por meio de Jesus, o teu Filho, essa congregação se reúne e também, por meio de Jesus, nos apresentamos com o objetivo de interceder junto ao teu coração pela saúde da Maria Borg e da dona Luísa Mara. Nós sabemos que na tua mão existe poder suficiente para mudar toda e qualquer circunstância. Sabemos que no teu coração há amor suficiente e o Senhor provou isso na cruz. E as tuas servas estão precisando de que o Senhor as visite com graça, com poder e as abençoe. O desejo do nosso coração é que o Senhor mude o quadro abençoando-as, restaurando-lhes a saúde, para que nós possamos tê-las aqui conosco na comunhão, coisa que faz muita falta para a gente. E o Senhor sabe que é verdade. Portanto, as abençoe por amor de Jesus, o teu Filho, porque é no nome dele que nós também oramos. Amém. Amém. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra.
reunimos com o objetivo de tornar conhecido o Senhor Jesus e o seu Evangelho. Obrigado. Para viver a realidade desse Evangelho, conhecendo o Rei, relacionando-se com os súditos deste reino. Há no nosso coração gratidão por 102 anos que o Senhor tem concedido a esta igreja aqui. Há gratidão pelos pastores que passaram e as histórias que construíram. Há gratidão pelos presbíteros que se desgastaram aqui. Histórias que nós bem conhecemos e que foram, grande parte delas, divulgada no centenário. Nós reconhecemos a bondade de Deus no esforço dos diáconos, no trabalho dedicado dos professores de escola dominical. Obrigado. E de jovens que fazem o culto funcionar bem. Obrigado. Obrigado, gente. Louvamos a Deus pelos membros da igreja e por aqueles que fazem a obra funcionar, às vezes longe dos nossos olhos, mas não dos olhos de Deus. Tem gente... obrigado. Obrigado. Fica mais bonito assim, não fica, gente? Há um povo que faz a obra nos bastidores e que nem sempre nós vemos ou reconhecemos. Gente que trabalha o som da igreja, gente que limpa os bancos, gente que ensaia durante a noite e que vem aqui na quarta-feira, e vem na quinta-feira, e vem na sexta à noite, e vem no sábado, e ensaia em casa, e se esmera e se dedica para que o nome de Jesus seja glorificado. Gente que não tem o nome nos murais da igreja. Gente que talvez nunca tenha usado o microfone para dar um aviso ou para orar. Mas gente que faz a história acontecer. Nós somos muito gratos a Deus por este povo todo. E um dia, esse Deus galardoador irá recompensar todo o trabalho. Nenhum trabalho ficará sem galardão, sem recompensa. Não que o façamos de olho nisso, nós fazemos porque Ele já fez por nós. Mas Ele é bondoso, irá recompensar todo o trabalho feito. Amém? Quero convidá-los a colocarem-se em pé, por gentileza. Deste povo que fez essa obra, que às vezes nossos olhos não veem, eu queria hoje agradecer pela dona Nilza. Por 36 anos e meio, ela foi o suporte para o esposo. E ela foi a conselheira dele. E ela foi o seu apoio. Quantas vezes ele saiu das reuniões cansado, entristecido e às vezes chateado, e ela o consolou e o reanimou, como fazem as esposas. E ele, reanimado, voltou. E foi bênçãos para nós. É muito fácil saber quem é João Arantes Costa. Mas quando ele subia aqui, era ela que ajoelhava.
assim como a Beth ajoelha quando eu subo aqui. Os joelhos da Beth me mantêm em pé. Os joelhos da dona Nilza mantiveram o pastor em pé. Eu queria reconhecer isso e agradecer. E orar ao Senhor em gratidão a este povo que fez essa obra nesses 102 anos. Gente dos bastidores e gente da frente. Para que Dona Isolina está convidando as irmãs para uma tarde diferente na sua casa. Sábado próximo, chamada Tarde da Primavera. Olha que sugestivo. Que coisa boa. Sempre as programações na casa da Isolina são agradáveis. Eu quero então estender esse convite a vocês a partir das 14 horas, 2 da tarde. A nora dela será a preletora daquele encontro. E vocês estão então convidados para isso. Tá bom? Queria convidar o Josué e a dona Eunice que venham à frente, por favor. E junto com ele o pastor José Carlos. O Josué, há algum tempo atrás, foi desafiado por Deus a abrir um trabalho no campo dos alemães. É um lugar difícil, conforme vocês conhecem. E no dia 30 e dia 1º, virada desse mês para o próximo, ele já tem orado há mais de 6 meses. Ele alugou um lugar lá. Ele quer pregar a palavra de Deus. Uma porta se abre para que o campo dos alemães conheça Jesus. E eles trabalharam com José Carlos um bom tempo aí para conhecer um pouco mais. E eles estão prontos para ir. Eu queria que a gente fosse com ele. Em oração, em apoio. Dia 30 é sábado, desse sábado que vem no outro. Quem puder, a Eunice tem o mapa direitinho. Ela vai passar para mim
e vai estar disposto para a igreja, sábado dia 30 e domingo dia 1º. Vamos lá? Quem se compromete a orar por esse novo trabalho ali? Fique em pé. Opa! O pastor José Carlos vai estar orando por isso. Segunda oração da noite. Não vai ficar só nessas orações, não. Tem mais. Ore e abençoando esse trabalho, confirmando sobre os cuidados de nosso Deus. Pai, nós louvamos ao Senhor, porque o Senhor realmente é um Deus fiel, um Deus bom, e tem levantado, ó Pai, pessoas para o trabalho do Senhor, para eles levar o Teu Evangelho àqueles que carecem realmente, ó Pai, da palavra de salvação. Nós conhecemos, Senhor, o bairro Campos Alemães, sabemos das suas dificuldades, sabemos dos seus problemas, sabemos que o Senhor tem muita gente para salvar ali, e nós cremos, ó Pai, que o Senhor há de fazê-lo isso através da vida dos Teus servos, quem o Senhor está enviando para lá. Que eles possam ser instrumento nas Tuas mãos, que a Tua palavra seja viva e eficaz nos seus lábios, que eles possam testemunhar do Teu amor, que vidas possam realmente conhecer ao Senhor, se render aos Teus pés, que haja realmente salvação, Senhor, nesse trabalho, que o Senhor os use realmente como instrumentos do Senhor naquele local. Que eles sejam guardados pelo Senhor, que eles sejam abençoados pelo Senhor, que eles possam realmente, Senhor, fazer a diferença naquela comunidade. Amém. Ser com eles, ó Pai, nesse momento, nesse passo que eles estão dando, que no dia 30, Senhor, pessoas possam ir até aquele local, participar do culto, ver realmente que o Senhor está agindo, Senhor, neste bairro. Que eles possam, Senhor, realmente ser abençoados pelo Senhor. Que o Senhor acrescente dia após dia aqueles que vão sendo salvos, Senhor, a esse trabalho, a esta igreja que começa naquele bairro. Oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar-se. No próximo domingo, dando continuidade às programações de aniversário da igreja, teremos a palavra de Deus através do pastor John Barnett. Hoje ele está acompanhando a sua esposa nessa reabilitação da sua saúde. E no próximo domingo nós vamos ouvir o que Deus falou ao coração dele e seremos igualmente abençoados. A Beth e eu temos um compromisso fora daqui. Compromisso esse firmado há mais de um ano atrás. É o aniversário da Igreja Cristã Evangélica em Campo Grande. O pastor Saulo nos convidou no ano atrasado. Não foi possível para o ano passado. Aí então ele já deixou acertado para esse ano. O conselho nos liberou. Estamos indo debaixo das bênçãos do conselho. Não estarei avulso, solto. Não. O conselho vai estar orando por nós. E nós vamos representar a Igreja Cristã Evangélica de São José dos Campos lá. Com a bênção dele, com a bênção de vocês. Amém? Vamos louvar Jesus? Quem está para louvar Jesus, fica em pé. Pronto. Que coisa boa. Ele vai receber o nosso louvor, porque será feito por meio de Jesus. Que o Espírito de Deus esteja sobre nós, amém? Vidas foram e serão consagradas a Jesus graças a esta igreja. Graças ao povo de Deus unido e que pensa com foco em Jesus. Esse trabalho que virá e muitos outros tantos são derivados de tantos e tantos joelhos que ao longo de toda a nossa história foram dobrados para que nós estejamos aqui. Amém por isso. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. Amém.
Santíssimo, celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei a Cristo, com Ele andarei, conduz minhas cargas vivas, com Ele andarei. Vamos orar agora pelas crianças. Eles não terão um cultinho, não, vão ter um culto infantil, em nada diferente do nosso. O preparo dos professores, o empenho e dedicação deles foi semelhante a esses aqui. E nós rendemos graças ao Senhor por este trabalho. Quero convidar os irmãos a que orem por isso. A Jéssica está precisando de pessoas que possam ajudar no berçário, por ocasião do culto infantil. Que oportunidade nós temos de fazer isso? E o que ela está pedindo é que esses voluntários apresentem-se a ela e haverá uma escala, nada pesado, uma vez a cada 2 meses, você vai dedicar o seu tempo no preparo com essas crianças, tá bom? Homens, mulheres, solteiros, casados, idosos, jovens, estamos entendendo que Deus quer nos usar nesta obra. É verdade? Queria que a Katia Arten, que fez aniversário esses dias, venha aqui à frente orar pelo culto infantil. E em seguida as crianças então poderão deslocar-se até 11 anos. Hoje até 11 anos. Obrigado, Katia. Obrigada, Jesus, por este momento tão agradável que é nós consagrarmos as nossas crianças nas Tuas mãos, Pai. Sim. Elas são Suas, Senhor Jesus, e nós queremos que elas cresçam conforme o Teu querer e a Tua vontade, Pai. Abençoa seus líderes, seus professores, os ajudantes, Senhor Jesus, os intercessores, para que todos recebam mais da Tua graça, Senhor Jesus, mais da Tua capacitação, para que eles consigam passar a Tua mensagem, Senhor Jesus, ao coração dessas crianças, ó Pai. Nós as entregamos e os consagramos nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar-se e as crianças poderão deslocar-se para o culto apropriado. Deus as abençoe. sejam menos, apenas notas em canções, e mesmo em tentações.
corações e fracos. Creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos dá nova atrás. Acredito na cruz de Cristo, em que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto, muito em breve voltará. Acredito em encontro ao perdão, pois agora aqui o mal venceu. Independente aviva esse amor. Creio em ti, as cadeias não prevaleceram, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não voltará então. Creio em ti, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos dá nova atrás. Acredito na cruz de Cristo, em que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto, muito em breve voltará. Creio em ti. Muito obrigado por sua presença hoje aqui. Muito obrigado. Deus abençoe e fale ao seu coração. Nós convidamos o pastor Daniel Silva para nos trazer a palavra de Deus. Eu o conheço há cerca de 30 anos. Caminhamos juntos esse tempo todo. Eu tenho uma estima muito grande, não só por ele, mas pela família dele. Tive o privilégio de suceder o pai dele, algo que não é muito fácil fazer. Nós conhecemos muito o pastor José Vicente. Eu queria chamar a dona Marta Abadia aqui à frente, por uma única razão. Não tem ninguém nessa terra toda que orou tanto pelo Daniel quanto ela. Ninguém. A Daninha, a Leninha ora há uns 37 anos. Já orava antes, para que Deus amolecesse o coração dele em direção a ela. Leninha ora há 37 anos por ele. Mas a dona Marta ora há um pouco mais de 50. Deixa 50. Eu queria que a dona Marta viesse aqui à frente. É a pessoa que nessa terra mais orou por ele. Mais do que o próprio pai dele. Porque o pai dele já não ora mais por ele. E a dona Marta continua nesse ministério de orar pelo seu filho. Eu queria agradecer a Deus pela sua vida. Ela sempre diz que é minha ovelha. Não é a ovelha dele, é minha ovelha. E eu sou muito agradecido pela sua vida. Deus é minha testemunha disso. A Beth e eu somos muito beneficiados por esse contato, viu? Eu quero louvar a Deus pela sua vida e pelo seu modelo de vida. E queria que a senhora orasse pela palavra de Deus na boca do seu filho. Pai, nós te louvamos por estarmos aqui. É verdade. Te agradecemos pela essa graça. Te agradecemos, nosso Deus, nosso Pai. E neste momento, queremos orar pela saúde do meu filho. Sim, Que as Jesus. irmãs, que a igreja se una conosco nesta oração.
Que o Senhor abençoe e que o Senhor continue abençoando o seu ministério Assim seja. e dando palavras de vida eterna. Muito obrigada. Muito obrigada pelo pastor Waldenberg, por sua família. Muito obrigada por essa igreja, Obrigado, pelo que Jesus. o pastor foi e será. E muito obrigada pelo pastor João também, que batalhou aqui uma vida Obrigado, inteira. Senhor. Muito obrigada. Louvado seja o seu nome. Para sempre seja louvado. Amém. 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 Ao amanhecer, obrigado. Ao amanhecer do dia, o pastor Eli chamou Samuel, sabendo de que Deus havia lhe revelado alguma coisa que estava oculto a ele, e ele disse: o que o Senhor te falou? Eu peço-te que não nos encubras. Assim Deus te faça o que bem lhe aprouver, se nos encobrires alguma coisa de tudo o que Ele te falou. Nos diga, pastor, o que Deus te falou. Salmo 20, novamente. Salmo de Davi, endereçado ao regente do coral, ao mestre de canto. Nós não estamos habituados a orar pelo governante. Aqui já não é mais uma monarquia, a gente não tem mais essa figura bem objetiva e centrada numa pessoa do rei ou da rainha. Então, esse salmo é um pouco estranho para a gente, né? Aliás, nos dias de hoje, orar pelo Congresso não está muito fácil, ou pelo Judiciário, ou pelo PGR, ou pela AGU, e essas siglas todas que a gente não sabia o que era até pouco tempo, agora a gente está bem familiarizado a elas. Mas esse salmo é um dos que falam sobre a bênção de ter um rei bom. Como nós devemos nos preocupar com isso. Eu poderia ir um pouco nesse caminho, mas eu vou escolher outro, que é o motivo pelo qual eu separei esse salmo para dedicá-lo à Igreja Cristã Evangélica Central aqui em São José dos Campos, no seu 102º aniversário. Que essa igreja seja uma liderança boa nessa cidade. Que ela faça bem a essa cidade. Que os moços, os adolescentes, as crianças liderem com o sal e a luz do reino nas suas escolas e até nos seus lares. Nós temos famílias na Paulistana trazidas por crianças. Tem aqui? Tem. Tem uma família na igreja que a filhinha com 4, 5 anos, mãe, nós precisamos ir na igreja. E lá a nossa igreja, a construção é parecida com aqui, tem uma torrezinha, tem a escadinha que sobe. As meninas sonham em casar ali por causa disso. Depois a gente pintou de cor de rosa a igreja ainda. Crianças que lideram, homens que lideram, uma igreja que puxa a cidade para o bem, para a paz, para a justiça social. Não vou dedicar tempo a fazer o paralelo, vai direto. Eu desejo esse salmo para essa igreja. Que ela continue, seja ainda mais uma liderança que represente o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Nessa cidade, nesse local novo dos alemães. É perto? É por aqui? Longe? Longe, olha que beleza. Que as bênçãos de Deus acompanhem esse trabalho. E que haja liderança do reino de Deus ali naquele lugar. Que o Rei dos Reis abençoe essa igreja a liderar e implantar os valores do reino onde Deus a tem colocado. E aqui
entre outras maneiras de olhar o Salmo, há alguns sinais dessa liderança. Como é que se cultiva essa liderança? Vocês querem ser líderes? Nós queremos que a igreja seja líder. Nós queremos que os homens e mulheres de idade avançada ainda liderem, ainda imponham o passo de como se deve andar, como se deve formar família, fazer negócios. É assim? Aqui há alguns sinais, algumas orientações dessa liderança. Por meio desses valores, a gente pode perceber se essa liderança existe ou não. Em primeiro lugar, há claramente aqui um amor evidente entre o Rei dos Reis e o rei do país. Há uma clara noção de que há entre o rei e o rei um grande amor. Que haja este amor entre essa igreja e o seu pastor. Esse pastor faça ser conhecido o seu amor por essa igreja. E que esta igreja ame o bom pastor. Que por ela deu a sua vida, derramou o seu sangue, por ela ressuscitou, por ela intercede hoje e advoga diante do Pai por ela. E para ela voltará, como um noivo que busca a sua noiva. O verso 1 nos indica essa relação de amor evidente entre o rei e o rei. E dá a ele a condição de liderança. O Senhor te responda no dia da tribulação. O nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Há entre o rei, que é Davi, né? E o rei celestial, uma história de amor. Cujo amor conjugal pode ser uma espécie de metáfora desse amor entre o rei. É isso que a gente aprende, por exemplo, no Novo Testamento. A esposa cuida do marido que a ama de todo o coração. Ele a ama de todo o coração, por isso ela cuida tão bem dele. Davi conhecia muito bem essa relação de amor, por exemplo, entre amigos. O Jonatas deu a vida por ele, arriscou a sua própria vida e acaba morrendo em batalha, num momento em que o Jonatas defendia Davi, em detrimento dele mesmo, que deveria ser o sucessor do seu pai Saul. Vocês lembram disso? Davi sabia o que era uma relação de amor conjugal, sabia o que era uma relação de amor de amigo, e ele sabia tão bem como é bom ser um rei amado pelo rei. Como essa relação é abençoada. Você vê que ele fala com o rei e o rei responde o rei aqui na terra na hora da tribulação. Isso é tão belo quando isso pode acontecer entre o rei e o rei. A gente tem na monarquia britânica a mais famosa monarquia da terra. Eu tenho uma amiga escocesa e ela fica me mandando os pronunciamentos da rainha na época do Natal. Eu acho muito bonito, mas ela ainda não disse o que eu gostaria que ela dissesse. Quem sabe eu mande um bilhete para ela um dia, dando uma dica de uma palavra de Natal para o império que está sob ela. A palavra teria mais ou menos assim: eu declaro diante dos meus súditos a minha submissão ao Rei dos Reis. Eu o amo de todo o meu coração. Tenho certeza de que sou amada por Ele. E é isso que me vale mais do que qualquer poder nessa terra. Davi falava isso. Ele falava: olha, eu sou o rei, mas quando eu preciso, eu tenho um rei a quem eu recorro. E toda vez que eu bato na porta desse rei, ele me atende e me sustenta. Isso é muito bom. As histórias de amor
entre Deus e as igrejas, entre Jesus e suas igrejas, entre Deus e o seu povo, são maravilhosas, não é? Lembra quando os 3 amigos de Daniel foram jogados na fornalha porque se negavam a se dobrar diante de qualquer rei humano que não fosse o grande rei celestial e invisível? O Nabucodonosor ficou irado. Irado no meu tempo, tá? Não é essa gíria de agora. Irado mesmo, bravo, nervoso, chateado. E ainda assim, quis dar uma de rei bonzinho e disse: olha, vou dar mais uma chance para vocês. E os 3 disseram: não precisa mais chance. Não gasta o seu idioma conosco. Nós não vamos nos dobrar diante deste rei. E ele manda a fornalha acender 7 vezes mais e jogam os 3 lá. E o rei que havia mandado jogar diz: não jogamos 3? Eu vejo 4. Eles estão passeando lá no meio do fogo. E o 4º é semelhante ao filho dos homens. Isso é um rei que ama moços. É um rei presente que ouve na hora da tribulação. Aconteceu a mesma coisa com o Daniel na cova. O rei foi trapaceado pelos seus assessores. E por causa de uma lei emitida numa hora de distração, manda que Daniel vá, de quem ele gostava muito, seja jogado na cova dos leões. Ele não dorme aquela noite. Daniel deve ter dormido, tranquilo. De madrugada o rei lá vai e rompe o selo que lacrava a porta da cova e grita por Daniel. E Daniel disse: o Senhor mandou o seu anjo. Há um Deus no céu que ama um homem na terra e exerce liderança. Nada pode exercer maior liderança numa igreja do que as expressões do amor de Deus derramadas sobre essa igreja. E as expressões mais sinceras e singelas de uma igreja que ama o seu rei que está no céu. Querem exercer liderança na cidade, nos lugares onde essa igreja apoia? Cultivem uma relação de amor profundo pelo pastor dessa igreja, que chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Uma relação profunda de amor. 2 personagens aparecem aqui no verso 1, né? O autor do salmo, que é o rei Davi. Davi foi cercado de expressões do amor de Deus. É interessante que a vida de Davi só piorou depois que ele foi ungido rei. Ele vivia numa boa, cuidava, às vezes aparecia um urso, um leão, alguma coisa assim, mas ele tirava de letra. O Senhor o ajudava, a vida estava tranquila, não tinha inimigos. Um dia o sacerdote o unge rei. Bastou ele ser ungido rei para os seus problemas começarem. E na primeira fase da sua trajetória, quando ele ainda não era o rei oficial, só tinha sido ungido rei, uma fase meio longa, ele teve um grande problema, que o rei entronizado, que era Saul, tornou-se o seu pior inimigo e o perseguia de morte. Foi um tempo difícil, ele passou fome nessa época, ele quase foi morto algumas vezes, ele teve que se fingir de louco para não ser morto. A vida dele virou uma tragédia. Foi a fase mais difícil. Quem estuda a vida de Davi sabe que era o modo como Deus estava preparando para o trono, mas era muito difícil passar por aquilo. E nessa época, o Senhor mandou 2 sinais idênticos para dizer: eu é que sou o seu rei. Eu é que sei tudo o que acontece com você. Eu estou no controle. Fica frio. Tua hora vai chegar. Lembra-se? Por 2 vezes Deus deixou que Saul fosse entregue na mão
de Davi. 2 vezes. 2 vezes dentro de uma caverna. Lembram-se disso? Nas 2 vezes, Deus mostrou para Davi que ele não deveria matar o Saul, seu maior concorrente. Mas era apenas um sinal de que aquele rei estava submisso ao Rei dos Reis. E que a relação entre o Rei dos Reis e esse jovem futuro rei era amado pelo Senhor de todo o seu coração. Ele cita Jacó aqui. A história de Jacó é maravilhosa. Eu não sei qual livro da Bíblia eu gosto mais. Se eu tivesse que escolher hoje, quase sempre eu escolho o Gênesis. Gênesis tem histórias espetaculares, das mais belas às mais horríveis. Jacó é um dos personagens mais interessantes. Ele se tornou sócio do sogro. Lembra disso? Só essa informação já basta para ver o tamanho do problema. Não é verdade? Sócio do sogro. Ele estava casado com as 2 filhas dele. E cada filha trouxe 2 escravas que se tornaram suas concubinas. Olha o tamanho do problema. 4 mulheres dentro de casa. E um sogro mais embusteiro do que ele. Durante 6 anos, o sogro mudou as regras da sociedade 10 vezes. Lembra disso? Quem conhece um pouquinho a Bíblia? Em relação ao nascimento do rebanho. 10 vezes. Não, eu fico com as brancas, eu fico com essa. Ele trocava todo o tempo para tentar levar lucro. E o que Deus fazia? 10 vezes. Deus fez com que nascesse rebanhos na cor que estava combinado ser para ele. O Labão trocava a regra, Deus trocava o rebanho. Labão trocava a regra, Deus trocava o rebanho 10 vezes. Não é à toa que Davi, quando inicia o seu salmo de liderança, fala no meio das palavras de uma relação de amor entre o líder e o grande líder, entre o Rei dos Reis e aquele que quer liderar, uma relação de amor. Que Deus abençoe essa igreja, que aqui haja expressões de amor de Deus no meio de suas famílias, no meio das suas casas. Se alguém hoje aqui que de algum modo se embaralhou, como Davi podia ter se embaralhado e pensado assim, mas justo agora que eu me vou ser rei, a minha vida virou uma confusão. Como Jacó pode ter se embaralhado com a noção do amor de Deus. O que eu fui fazer? Sair de casa. Eu vim me enrolar nessa sociedade terrível aqui. Se há alguém aqui de algum modo distanciado dessa noção do amor de Deus por causa das tribulações, que o Espírito Santo nos visite e que Ele nos faça ver o grande amor de Deus que está conosco. Você citou os meus pais. Meu pai se tornou pastor só depois de idoso. E ele era funcionário público municipal. Ele foi cobrador de bonde. Não sei como era aqui, mas lá em São Paulo tinha uma máxima. O cobrador não tinha catraca. Então o cobrador roubava muito o município. De cada 3 passagens ele dava 2 para lá e ficava uma para ele. Meu pai não deve ter feito isso, imagino, mas foi cobrador, foi motorista de bonde, fez toda a carreira lá no municipal, mas numa época da vida dele, nós somos em 4 filhos, Daniel, Denise, Deise e Débora. Coisa de nordestino, né? Tem nordestino aqui? Fica achando um nome assim bem, né? Daniel. Os indinhos têm que comer. Minha mãe comprava uma maçã por dia para cada um. Era um sacrifício para sustentar aquelas crianças. E meu pai foi
demitido por justa causa, junto com um grupo da prefeitura. Meu pai não tinha, acho que nem o 4º ano primário. Não tinha como conseguir emprego justo, com crianças para cuidar. Era na época que ele estava construindo a nossa casa no terreninho que ele tinha acabado de comprar. Nessa época, ele ganhou uns tijolos grandes assim, para construir uma parte nova da casa. Ele aceitou os tijolos e foi para casa pensando: eu não tenho dinheiro para pagar o carreto para levar os tijolos. E ele arranjava jornais todo dia e embrulhava 6, 8 tijolos. Vinha uma cordinha, fingia que era uma pastinha. E ele carregou centenas de tijolos. Estava construindo a casa e ficou desempregado. O pastor Daniel, de quem eu ganhei o nome, nessa época, 2 anos desempregado. Todo domingo na escola dominical dava um abraço nele. Quando dava um abraço, enfiava a mão assim, por dentro do paletó. Naquele tempo, todos os presbíteros iam na igreja de paletó. Enfiava ali, era o dinheiro da condução da semana. Foi muito difícil, sustentar a família sem emprego naquele tempo. Mas olha só, no final de 2 anos, o grupo que tinha se despedido tinha feito uma ação contra a prefeitura e ganharam a ação. E ele sobreviveu, a gente sobreviveu aqueles 2 anos, sabe lá como? Depois de 2 anos, ele recebeu 2 anos de salário, com multas e toda a correção. Meu pai não sabia guardar dinheiro. E Deus ficou pensando: está difícil ajudar esse homem a construir essa casa. Não adianta, ele vive gastando errado. Foi o jeito de Deus ensinar meu pai a fazer uma poupança de 2 anos de salário. Faz a conta aí com o seu salário. Não é bom? Está pensando? Olha que beleza! É assim que se exerce liderança. Caminhando debaixo do amor do rei. E amando o rei de todo o coração. Tão bom isso, não é? Eu fiquei assustado de vocês começarem a cantar sobre o país como tendo um senhor e um rei. Que coisa boa! E outros momentos de louvor envolveram essa sujeição. Essa sujeição começa por uma sujeição de amor. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos guarde nessa expressão de viver debaixo do amor de Deus. Me deu 50 anos, mas eu já tenho 60. E cada ano que eu faço, o meu repertório fica 5 anos mais velho. Eu comecei isso com uns 45. Você imagina que tipo de hino eu estou cantando hoje em dia. Né? Mas tem um hino belíssimo dos anos 70 que diz: Pai de amor, gosto tanto de ti. Pai de amor, gosto tanto de ti. Te amo, te quero prostrado, te adoro. Pai de amor, gosto tanto de ti. Além de amor profundo e evidente com Deus, os versos 2 e 3 falam de uma aliança continuamente validada entre o rei e o rei. Entre o rei e o rei. Ele repete isso nos versos 2 e 3. Ele vai ao santuário que está no monte Sião, e aí o Senhor envia socorro e o sustenta. Ele se lembra
o rei celestial se lembra das ofertas que o rei da terra oferece ao Senhor e aceita lá no céu os holocaustos que o rei aqui da terra apresenta. Uma aliança, uma igreja que vai ao Senhor e faz ofertas, e o rei atende às suas ofertas. Uma igreja que vai ao Senhor e pede perdão pelos seus pecados, e o rei celestial que deu o seu filho, que agora é rei e morreu pela igreja, perdoa e restaura. Aquele amor evidente é mantido por uma constante aliança que é dia a dia validada. Ela se reúne para validar. Essa é uma das coisas que a gente faz quando presta culto. A gente renova as alianças. A gente renova as alianças. Quando a gente toma ceia, o que a gente faz? A gente renova as alianças. Senhor, eu prometi andar no caminho apertado. A gente toma ceia mensalmente, né? Esse mês foi muito difícil. O senhor viu aquela terça-feira, né, senhor? Naquela terça-feira não teve jeito. Eu me iludi com um caminho largo. Estou aqui para pedir perdão. Lembra, Senhor, que eu prometi que não ia fazer mais isso? O Senhor pode me perdoar? Estou aqui para revalidar a minha aliança. Eu sei que o perdão sai do teu santuário. Eu sei que o perdão a gente consegue no Monte Sião, que é onde está o templo. Vamos, me recebe de novo, me aceita de volta. Eu estou aqui renovando a minha aliança. Davi fazia isso quando era um moço ainda, tocando harpa sozinho no mato, cuidando do seu rebanho. Na hora difícil ele também era tocando a sua harpa para aliviar o demônio que atormentava o rei Saul. E até o fim da vida ele guardou parte da sua fortuna para construir o templo. O tempo todo ele renovou as suas alianças com Deus. Jacó, citado também no Salmo, fazia a mesma coisa. Da pedra que ele dormia, usava como travesseiro, na primeira noite longe de casa, ele fez um altar. Do lugar onde ele dormiu e Deus apareceu para ele, na primeira noite longe de casa, ele disse que era a casa de Deus. E ele prometeu que se o Senhor o levasse e o trouxesse mais tarde, guardado e sustentado, de tudo ele daria o dízimo. É oferta renovada. Você dá o seu dízimo? Dízimo é renovação de aliança. Eu dou o meu dízimo desde o dia 1º de janeiro de 1983. Eu fui um privilegiado. Esse velho pai, que era funcionário público, me sustentou até o final do curso superior. Primeiro sermão, o primeiro salário que eu ganhei, não dei nada para ele. Aliás, criar filho é um prejuízo quase certo, né? Você cria, na hora que ele vai dar lucro, ele vai embora. E a gente acha isso engraçado e bonito. E diz, vai com Deus. Muito estranho isso. Mas nós damos o nosso dízimo desde o primeiro salário que a gente ganhou. Eu arrisco a dizer que a gente nunca falhou nesses 36 para 37 anos. É um jeito de renovar a nossa aliança com o Senhor. É um dos modos. Uma aliança que é validada todo mês e que justifica esse amor evidente.
Porque amor também precisa ser empurrado goela abaixo. Isso é técnica de pai mais velho. Os nossos avós eram assim. Os nossos pais eram assim. Os meus pais eram assim. Tinha que amar minha irmã. Não tinha opção. Se a gente brigava, ele punha assim, rosto com rosto. E diz, diga que ama a sua irmã. E você estava com raiva. E quanto mais você demorava a dizer, mais ele apertava as duas cabecinhas. E se ele não sentisse sinceridade, ali tinha que repetir muitas vezes. Amor, às vezes, tem que ser empurrado goela abaixo. Você tem que amar. Aliás, o amor na Bíblia é um mandamento, não é? Não é um imperativo? É um mandamento. Até pelos inimigos. Então, ame quando está afim, ame quando não está tão afim. Eu digo isso porque eu acho que eu nunca falhei um mês sem dar o dízimo, mas eu já me peguei, especialmente perto do verão, fazendo a conta de quanto dízimo eu dei no último ano, pensando assim, isso ia dar uma praia. Mesmo assim eu dou. Mesmo que eu não seja tão sincero assim. Mas a alma vai obedecendo à vontade. E a gente vai aprendendo a gostar. E achar bonito, e achar bom. E quando isso não acontecer, a gente confirma o amor não tão evidente com uma aliança validada. Davi e Jacó fizeram isso. Salomão disse, é melhor que não votes do que votes e não cumpras. Mas a gente deve dizer, é melhor que votes e cumpras. É assim que se valida o nosso amor por Deus. Querem ser uma igreja que lidera? Essa é a igreja evangélica primeira nessa cidade. Um lugar, uma história de liderança. Amor evidente, aliança perfeita, validada. E nos versos 4 a 6, sintonia perfeita. Havia uma sintonia perfeita entre o rei e o rei. O que o rei desejava dar ao rei, o rei pedia para o rei. Só dá para entender olhando para cá, né? E nem olhando dá para entender, né? O que estava no coração do rei, ele falava, eu queria tanto isso, era exatamente o que o rei estava pensando, eu preciso dar isso para o meu rei. É o famoso ciclo virtuoso, em que Deus concede o que tem concede o que está no coração do rei, porque o que está no coração do rei, na verdade, estava no coração do rei, e foi o rei que pôs no coração do rei aquele desejo. É quando a gente aprende a gostar do que Deus já gosta. Meu filho passou, o segundo filho, o nosso filho, passou uns 6 anos praticamente sem comer. As células dele aprenderam aquele sistema das plantas, da clorofila e tal. Eu não sei como ele não morreu. Ele não queria comer, simplesmente. Não queria comer. A gente fazia o prato, e ele ainda pequeno, e diz, abre a boca. Abre a boca. Demorava. Quando ele abria a boca, ele punha a colher. Aí, fecha a boca. Fecha a boca. Espera aí que eu vou pegar um chinelo. Fecha a boca. Ele fechava a boca. Você tirava a colher. Mastiga. Mastiga. E ficava mastigando aquela gosma nojenta por minutos. Falava, agora engole. Engole. Deixa eu ver se engoliu. É uma situação horrível.
eu sonhava com um filho que dissesse assim: pai, me dá brócolis. Pai, me dá uma cenoura. Uma vontade de comer uma cenoura. É mais ou menos isso aqui. Quando Deus olha para uma igreja e ela pede o que Deus quer dar. Quando a igreja se reúne para orar, e de cada 10 pedidos, 9,5 Deus ouve lá do céu e fala: mas não é exatamente isso que eu estava pensando. Quando os desejos conjuminam de tal forma que o rei pede o que o rei quer dar, e o rei dá o que o rei já queria, porque o rei queria o que o rei ensinou que ele deveria desejar. Como nossas igrejas têm desejado mal, não é? Como elas se desgastam pelo que não vale a pena. Como é importante que isso aconteça numa igreja, uma sintonia perfeita entre elas. Você tem coragem, você marido, de dizer para a esposa: essa semana eu vou fazer tudo que você quiser. Eu não sou daqui mesmo, então já estou dando a ideia. Imagina só. Imagina um filho adolescente assim que chega: pai, o que você quer que eu estude? Com quem você quer que eu namore? Com quantos anos você quer que eu comece a namorar? 35? Veja, a gente não acredita nisso, acredita? A gente não acredita nisso. E se a gente transfere isso para Deus, uma igreja transfere isso para Deus, essa igreja adoece e não lidera nada. Diz que Deus abençoe essa igreja no seu 102º aniversário. Que ela aprenda a desejar. Nosso problema são os nossos desejos, não é? Quando Deus viu aquela cara amarrada em Caim, e viu que ele estava com um desejo ruim na alma, Deus tentou conversar com ele. Tentou falar com ele. Diz: olha, eu sei que o teu desejo está contra ti. Lembra disso? Essa palavra é terrível. Porque o nosso desejo conspira contra nós. Que pena. Que pena. Mas isso não precisa ser assim. O Senhor pode dominar nossos desejos. Salmo 37, 4. Tá? Olha aqui para frente, ó. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu. Não é perfeito? Você se agrada tanto do Senhor que Ele faz tudo o que você quer. Mas na verdade não é que Ele faz tudo o que você quer, é que você só quer o que Ele quer para você. Então quando você pede, Ele falou: mas não é isso que eu estava pensando. Como isso muda o jeito de olhar a vida. Como isso ajuda uma igreja a achar rumos, uma família a encontrar rumos. Que Deus abençoe os desejos dessa igreja. Os desejos do pastor, dos oficiais, das crianças, dos jovens. Por falar em repertório antigo, meu desejo ser como Cristo, meu desejo ser-lhe fiel, ser como Cristo, oh sim eu quero viver para Cristo, meu Salvador. Para pouquíssima gente, Deus falou: pede o que você quer.
Pode pedir o que você quer que eu dou. Para pouquíssima gente. Porque essa sintonia perfeita é difícil de alcançar. É difícil de conseguir. Mas nós temos um rei que ensina a igreja a desejar. Um amor evidente, que vive uma aliança validada, que constrói uma sintonia perfeita. E por fim, o verso 7 do Salmo 20, uma escolha sábia. Vamos falar de cor, o 7? Sabe de cor? Vai. Um rei, olha só que interessante, um rei que ama o rei, que o ama incrivelmente. Um rei que renova suas alianças. Quando eu falar rei, pensa em igreja, tá bom? E que vai validando o seu amor por meio de alianças e votos cumpridos. E que constrói uma sintonia perfeita. Essa igreja aprende a escolher. Ela faz escolhas sábias. Um rei assim fica rico. Um rei assim forma um grande exército. Mas olha que bonito. Ele forma um grande exército, mas ele desconfia do exército. Ele sabe que um grande exército não protege uma nação. E sim, uma nação que tem um rei no céu, que o ama, que com ela faz aliança e que tem sintonia, aí sim essa nação está protegida. Que coisa boa quando, depois de uma experiência de amor, aliança e sintonia, a gente começa a ganhar uma sabedoria para fazer escolhas corretas. Davi e Jacó não fizeram escolhas boas ao longo da vida. Deram muita cabeçada. Mas a gente lê a biografia deles e vê que eles vão apurando, eles vão aprendendo a escolher. O pastor de vocês, por 30 e poucos anos, que está com Jesus, dizia para mim que ele preferia fazer velório do que casamento. Falava aqui ou só para mim? Falava aqui também, né? Isso desanima um pouco quem é solteiro. Mas tinha uma explicação, não é? Que no velório você já sabe no que deu. No casamento você não sabe onde é que vai essa história. Você tem medo das escolhas ainda que serão feitas. Será que as escolhas feitas vão validar? Vão ser sábias para validar o amor, a aliança e a sintonia? Será? E esse era o medo que ele tinha. Eu não digo que eu prefiro fazer velório do que casamento, mas eu prefiro fazer bodas de ouro do que casamento. Entendeu, né? É muito bom ver dois jovens vestidos, bonitos, cheios de juventude, prometendo cuidar na saúde, na pobreza, na riqueza, toda aquela lenga-lenga lá do altar. Isso é lindo, a gente fica emocionado com isso, muito bonito. Às vezes eu fico pensando para mim, que eu espero fazer bodas de ouro, mas eu vou tirar um item das promessas. Eu vou tirar na doença. Esse negócio de doença é complicado. Vocês que são moços não sabem disso. Hã? As mulheres, a doença das mulheres são muito subjetivas. Sabia disso? Na verdade, você chega em casa e ela está deitada, fala, não estou bem hoje. Aí você pergunta, mas o que está acontecendo? Ela fala, não sei.
bem assim? Mas onde está doendo? Ela, não sei, mas eu não estou bem hoje. Eu vou tirar na doença. No ano passado eu tive a honra de celebrar, de participar da celebração de bodas de ouro de um casal que se casou aqui. Foi tão bonito ver o senhorzinho lá. Ele ainda em forma assim, ela também. Mas são 50 anos. Isso é bonito, dá vontade de chorar, de ver ele colocar de novo a aliança no dedo dela e dizer: eu vou cuidar de você. Como Cristo cuida da igreja. Depois de 50 anos, ela dizer: eu também vou cuidar de você. Você submissa a você como a igreja a Cristo. Todos os dias da nossa vida. Isso é maravilhoso. É isso que o Salmo diz. Que beleza quando um rei que tem um grande exército, quando um rei que tem tesouro guardado para os próximos anos, quando a safra indica que vai ser boa a vida naquela nação, várias safras ainda. Ele diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, outro em safra, outro em tesouro direto, outro e tal, outro no seguro do carro. Nós, porém, confiaremos no nome do Senhor nosso Deus. Ele ficou sábio. Ele faz o seguro do carro, mas ele sabe que esse negócio, quem cuida é o Senhor. Quem sabe de tudo é o Senhor. A igreja pode liderar a cidade. Pode ser assim. E ela pode ir ficando cada vez mais sábia. Sabia disso? A igreja pode ir ficando cada vez melhor. Cada vez num requinte de afeto com Deus mais precioso. Quando Davi estava bem velhinho, já não tinha nem condições de reinar mais de fato. Aliás, ele nem tinha mais sangue, coração, bomba suficiente para irrigar o corpo inteiro, que ele não conseguia mais se aquecer. O autor desse salmo, que era o rei de Israel. Lembra o que fizeram? Lembra? Escola dominical. Não fala. Quem lembra? Aí, para os que não lembram. Ele estava velhinho, velho. É sempre bom ter quem não lembra para te contar, né? Mais uma vez. Estava velhinho, velhinho, não se aquecia mais. Fizeram um concurso de Miss Israel. Tinha que ser bonita, jovem e virgem. E encontraram a mais bela moça de todo Israel. E deram a ela uma tarefa. Para nós isso é estranho, mas não deixa a estranheza tirar a beleza da ideia, tá? A função dela era ser o cobertor térmico dele. Não havia relação conjugal entre eles. Ela o esquentava no leito. Uma nação que sabe que o rei é bom, porque percebe que o rei amou o rei a vida inteira, de que o que este rei prometeu ao rei, ele cumpriu os seus votos. E eles geraram uma sintonia tão perfeita, que quando o rei pedia ao rei, o rei já estava preparando o que o rei havia pedido, porque era o que o rei queria que ele pedisse. E as escolhas foram ficando cada vez mais sábias. Que isso aconteça com essa igreja. Jacó também. Jacó viveu numa família terrível. Terrível. Eu não queria ser da família de Jacó. Não.
A minha família não é uma maravilha, uma Brastemp, mas é bem melhor que a de Jacó. Depois você lê lá. Mas ele foi aprendendo a viver. Na família de Jacó, tinha sempre que amar um em detrimento do outro. Quando Jacó estava quase para morrer, um dos filhos dele, José, trouxe seus 2 filhos para Jacó abençoar. E trouxe José para Jacó, o filho mais velho, na mão direita de Jacó, para ele dar a bênção do filho mais velho. E o segundo na mão esquerda de Jacó. E Jacó cruza os braços, lembra? E abençoa os 2. E José, acostumado a uma família de intrigas, fala: olha, não, pai, o senhor está trocando. Ele falou: tem bênção para todo mundo. Não fica preocupado. Deu bênçãos para os 2, deu bênçãos para José. Chamou os outros 12 e deu bênção para os outros 12 também. Até para Diná tinha bênção do Senhor. Não precisava mais. As escolhas foram ficando cada vez mais sábias. Que Deus abençoe essa igreja com amor, com alianças, com sintonia e com escolhas que glorifiquem o Rei dos Reis. Que Ele faça dessa igreja uma igreja que lidera a cidade, que lidera a região. Que Deus abençoe. Deus da glória, Deus de amor, nossos corações te damos gratos pelo teu favor. Vem extirpar o vil pecado, afugenta a tentação. No amor do bem sagrado, dá-nos tua salvação. Deus, nós te adoramos, Deus, nós te adoramos, Deus, nós te adoramos, Deus, nós te adoramos.
Obrigado, pastor Daniel. Muito obrigado. Obrigado aos irmãos que vieram. Eu não agradeci o convite, né? Não. Muito obrigado. viu? Precisa, pastor. Toda vez que eu venho aqui, eu volto mais animado. Pode saber, estou falando de coração. Gosto muito de vir aqui. Ou vocês fingem bem, São sinceros. ou essa igreja é uma igreja legal, uma igreja de Deus. Deus abençoe muito vocês. Muito obrigado. Um prazer estar aqui com vocês. Tenho muitas lembranças das minhas vindas aqui. Deus abençoe. Gosto muito desse rapaz também. Quero convidá-los a colocarem-se em pé, por gentileza. Queria que na porta central, hoje, tivesse Josué e Eunice, a receber a bênção e para abençoar os irmãos nessa nova fase. Tá bom? Na porta lateral, Marcos e Aline, por gentileza. Na porta da praça, Dona Beth, eu, Dona Wanda Belloni e a Josinei. Nós 4 ali para cumprimentar os irmãos. O pastor trouxe a mãe, a esposa e um grande amigo que fez seminário comigo. Eu sou muito grato a Deus pela vida. Ele é irmão da Isolina e irmão da Damares também. É verdade. E do Manuel Coutinho. Muito obrigado. Deus, eu queria chamar você para vir aqui orar. A igreja Revelo. Parece nada com a Damares, nem com a Isolina, nem com o Manuel Coutinho. Mas é um grande homem de Deus e meu amigo. Por favor. Obrigado. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado por estarmos na Tua casa mais uma vez. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor está conosco. Obrigado porque foi o Senhor que nos trouxe aqui. Obrigado porque o Senhor falou aos nossos corações nessa noite. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor ouve a nossa oração. O Senhor recebe o nosso louvor falado, cantado, e o Senhor cuida de nós a cada momento. É uma alegria estar aqui, rever irmãos, amigos, parentes de tanto tempo, conhecer gente nova. Obrigado a Deus por esta igreja que é um marco aqui na igreja, na cidade de São José dos Campos. E que o Senhor continue, ó Deus, usando esta igreja. Que esta igreja seja, Senhor Deus, líder desta cidade. Que o Senhor use cada pessoa aqui presente. Que o Senhor use cada membro desta igreja para abençoar a cidade de São José dos Campos. Para liderar essa cidade. Para levar essa cidade no caminho que o Senhor tem para ela. Cuida de cada um de nós essa semana. Fica conosco, não nos deixe esquecer aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações nessa noite. Nós te oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua casa e abençoe o trabalho de tuas mãos com proteção e com provisão. Deus ouça e responda as tuas orações. E guarde os teus filhos do que é mal. E abençoe a tua comunhão conjugal, com paz, com direção, com bênçãos de Deus. O Senhor esteja contigo para te orientar toda esta semana. E que o amor de Deus, o nosso Pai, as ternas misericórdias e a graça bendita de Jesus, nosso Senhor, o consolo e a mediação do Espírito Santo de Deus, seja com todo este povo aqui reunido e com todo o povo de Deus, em toda a terra, hoje
e até a esperada volta de Cristo Jesus. Amém. Amém.